Olá, meus amigos da Sertão TV, sejam muito bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. Eu sou a Eveline Freire, sua apresentadora, e hoje eu tenho a grande honra de trazer aqui no meu programa uma convidada tão especial, a Ana Zélia Cavalcante Oliveira, ela que é advogada e é especialista em direito de família e sucessões. Então você também seja muito bem-vindo. Vamos bater um ótimo papo com essa profissional e aprender com ela a respeito dessa modalidade do direito. Vamos juntos? É um prazer recebê-los aqui. Então hoje eu vou iniciar dando boas-vindas a essa advogada super competente, que abriu um espaço na sua agenda, que nos acolheu com maior carinho, a Ana Zélia Cavalcante. Ana Zélia, muito obrigada por sua gentileza. Nós estamos aqui com o coração muito alegre em poder recebê-la no programa Comunicação em Rede. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eveline. É uma grande satisfação estar aqui com você e espero atender às expectativas da nossa conversa. Estou aqui aberta a perguntas, ao nosso diálogo. Lhe cedo a palavra para fim de dar início ao nosso debate. Verdade, é um debate bem bate-papo, afinal de contas a gente quer trazer aqui para os nossos internautas, também os nossos ouvintes, toda essa cadeia que junto está aqui conosco, para que a gente possa abrir um pouco mais o leque a respeito da sua prática profissional, dos lugares que você está ocupando hoje na sociedade, o trabalho que você está desenvolvendo, que a gente possa se aproximar também da sua profissão. Afinal de contas, você está aí no mercado não há pouco tempo, já está trilhando algum tempo, mas eu gostaria de retornar só um pouquinho. Afinal de contas, como é que a gente pode apresentar a Ana Zélia Cavalcante, mas pela própria Ana Zélia, sem ser eu lendo alguma coisa, você mesmo falando a respeito dessa sua trajetória de vida, mesclada com profissional, com familiar, com o seu íntimo, como a gente pode lhe apresentar, Ana Zélia? Eveline, eu sinto trabalhar com ressignificação de vidas. Eu sou uma advogada familiarista, eu trabalho tanto com direito das famílias como com direito sucessório, direito das sucessões, que também é um âmbito do direito bastante forte, porque nós lidamos também com a morte, né? E também trabalho com a violência doméstica e intrafamiliar, que é aquela violência que ocorre no ambiente doméstico, entretanto, não tem como vítimas necessariamente mulheres. Também podem ser vítimas de violência intrafamiliar, homens, crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o meu sentir a respeito da minha profissão é o trabalhar com a ressignificação, com a reconstrução de vidas. Nossa, isso é uma missão, né, Ana Zélia? Eu sinto que, como você falou, uma palavra tão significativa, o sentir, porque você está envolvida dentro de uma temática que é o cultural que nós passamos, não só a nossa vida familiar, mas também a respeito do que você tem em trabalho, em sucessão familiar, violência, que é uma temática complicada, mas muito presente hoje no nosso cotidiano, que é uma temática difícil, que a gente ainda tem que conversar muito, esclarecer muito, e isso, eu acredito que ao longo do tempo você foi definindo como a sua missão, o seu propósito, ou o que lhe chamava, estava dentro do seu sistema, que lhe atraía como resolutividade. Então, eu dou os parabéns por essa postura, afinal de contas não é fácil. Você tem um âmbito muito grande para se trabalhar no direito e você trabalha com temáticas bem significativas que trazem muita contribuição social e para a comunidade. Então, ressignificar também é uma palavra muito bonita. Então, a gente está
Está cheia de coisas muito, muito boas de se trabalhar hoje no nosso bate-papo, para desmistificar quais são esses direitos, como é que você pode se aproximar dele, como é que a gente pode também trazer a maior, assim, uma proposição educativa para que se construa uma nova identidade naquela pessoa que passou por essa problemática. Então, a gente tem muito o que conversar. Mas eu acredito que você tenha uma linha do tempo. Como é que foi essa sua linha do tempo? Porque a gente sabe, na formação você não consegue bem definir o que quer. É após a formação que você tem uma vivência numa pós-graduação, um curso. Como é que foi essa sua linha cronológica de poder se achegar a cada uma dessas temáticas? É uma carreira constituída de mais de 20 anos de advocacia. Eu me formei em 98, 99 já estava com a minha carteira de advogada. Passei no exame da ordem logo no início, né, das minhas tentativas, como se diz popularmente, passei de primeira, e a minha primeira especialização foi em direito penal. Existe o frisson nos acadêmicos de direito, até um certo romantismo pelo direito penal, não é? E aí foi a minha primeira linha de estudo acadêmico, foi essa especialização em direito penal, e também foi o meu primeiro local de estágio. Eu fui estagiária da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e o meu primeiro local de trabalho foi no mutirão da execução penal. E no mutirão da execução penal, o meu primeiro chão a ser pisado foi o IPPS, Instituto Presídio Paulo Sarazate, que foi até implodido, né? E aí foi lá quando eu tive o meu primeiro choque de realidade, né? Eu vi que existe uma sociedade bem diferente dessa sociedade mediana a qual nós estamos inseridos. Existe sim uma sociedade paralela onde várias pessoas não têm acesso aos direitos básicos, sequer direito ao nome ou sequer sabem a data do próprio nascimento. Então, assim, foi um choque, né, que já me transformou a partir de então, enquanto pessoa. Foi uma experiência incrível, esse meu trabalho junto à Secretaria de Justiça do Estado do Ceará. E, posteriormente a isso, já advogada, eu trabalhei como profissional liberal, tinha o meu escritório de advocacia, trabalhava com direito civil, era uma advogada recém-formada, generalista, trabalhava já com direito das famílias, mas não como advogada especialista ainda. Momento em que eu fiz um concurso público para a iniciativa privada. Eram 2 vagas e eu fui aprovada e ocupei uma delas. A partir de então, eu fui trabalhar como advogada no IPPO 2, era um presídio recém-formado. A gente, à época, trabalhava com um sistema de cogestão prisional. Passado determinado tempo, eu fui promovida a gerente-geral da unidade e passei a trabalhar nessa seara administrativa prisional. Aí, nesse intervalo profissional, eu passei a valorizar a multidisciplinariedade que existe entre as profissões. Lá no presídio, a gente trabalhava com o direito em sintonia com a psicologia, com o serviço social, com a medicina, com a enfermagem, dentre outras áreas que eram afeitas àquela administração prisional. Também foi uma experiência incrível, foram anos de dedicação a essa atividade e sempre desenvolvendo, quando me sobrava tempo, alguma causa relacionada à advocacia de família. A minha primeira causa, enquanto advogada de família, foi o divórcio dos meus pais. Então, se você for ver, a minha carreira realmente, ela é tomada por momentos muito fortes, né? O meu primeiro local de estágio foi no IPPS, que era um lugar super estigmatizado, não é?
E a pessoa que me recebeu no IPPS era um faxineiro super simpático, e as pessoas diziam, cuidado, porque ele tem AIDS, ele é contaminado pelo vírus da AIDS, e eu já senti uma amorosidade incrível naquele momento, sabe? Eu não senti medo, não senti o que uma estudante poderia sentir, né? Um adolescente, um estudante poderia sentir, uma jovem poderia sentir, enfim. E logo quando me deparei com a minha primeira causa de família, foi o divórcio dos meus pais. Então, assim, a advocacia pública e a advocacia privada sempre presentes em minha vida, não é? Passado esse momento de presídio, eu fui para a Secretaria de Segurança Pública, e lá já era outro tipo de atividade. Era o direito público em si, o direito administrativo, não é? A parte relacionada à gestão de contratos do Estado. E aí também sempre trabalhando com a advocacia privada para fins de composição de renda. Então eu posso afirmar que o direito de família, a área para a qual eu resolvi me direcionar de maneira especializada, ela sempre esteve presente na minha vida. Até quando o meu primeiro casamento dissolveu-se. E aí eu fiz o meu próprio divórcio, foi um divórcio consensual, não é? Quando a gente saiu da sala de audiência, a gente foi comprar um presente para o nosso filho mais novo, era para o filho mais velho, não me recordo bem, foi tranquilo o meu divórcio, mas também fui eu que fiz. E aí começaram a me chegar demandas da área de família. Acredito que o meu campo tenha passado a chamar determinadas demandas em conformidade com a energia que eu emanava para o universo, não é? Porque eu também acredito muito nessa pegada sistêmica, a gente vai já chegar lá. Exato. Eu achei super interessante você fazer esses links dos grandes desafios que você encontrou para se fixar dentro do seu propósito, porque realmente não são ambientes fáceis, é um ambiente coletivo, masculino, em que tem em si um ar de agressividade, de punição, acredito que seja muito desafiador e ainda tem os estigmas que você falou também. E eu acredito que fazer o divórcio dos pais também não deve ter sido muito fácil. Então, Ana Célia, olha, você realmente está sendo lapidada como um diamante precioso, né? Que oportunidades que nem sempre a gente consegue encarar como oportunidades para o seu próprio aperfeiçoamento. E eu acho isso sempre muito rico de você demonstrar que na nossa vida todos nós temos desafios, cada um à medida de que pode suportar. Tem horas que você não suporta, mas você não desiste. Para, mas não, você dá um tempinho, anda mais devagar, mas não para. Então, eu acho isso super significativo, você pontuar dentro da sua história momentos tão importantes. Eu só posso dizer parabéns por tais momentos, né? E você teve em si. Mas agora eu vou precisar fazer um intervalinho, a gente vai ter que chamar o comercial, mas já nós retornamos esse nosso bom bate-papo com a Ana Zélia Cavalcante. Não saia daí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará.
no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Retornando no nosso intervalo, foi rapidinho e estamos aqui de volta com a Ana Zélia Cavalcante, essa profissional maravilhosa que já trouxe um pouco dessa sua vivência, que não foi fácil, que eu já dei os parabéns, mas eu vou reforçar novamente. Não é fácil você falar sobre momentos da sua trajetória de vida que foram tão significativos e registrados aqui no nosso programa Comunicação em Rede, como um momento de você também entender que cada um de nós precisa dessa consciência, entender que a vida tem desafios, que a gente não sabe quais são, por isso a gente sempre precisa estar atento aos sinais, o que ela está nos propondo. Mas vamos tomar então essa mesma fala, Nanzélia, dentro dessa sua construção de desafios, seguindo mais um pouquinho à frente. Como você consegue hoje olhar para trás e ver essa significação, como isso construiu para você esse suporte de hoje você está atuando como advogada na atuação familiar, no direito familiar, nesse de sucessões, como que você pontua essa significação? Eu acredito, Eveline, que tudo faz parte do embasamento necessário à nossa maturidade emocional, não é? Quanto mais desafios, eu acredito que maior seja a nossa propensão em solidificar essa maturidade que tanto é necessária a todas as profissões. Aqui eu não falo somente da minha profissão, mas de todas as profissões. Inclusive, retomando o pensamento a respeito dos divórcios, dos primeiros divórcios, né, com os quais eu passei a trabalhar, o divórcio dos meus pais foi na 4ª Vara de Família da comarca de Fortaleza. O meu divórcio também foi na 4ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, e o divórcio de algumas amigas minhas que eu passei a fazer foram na mesma vara. Menina, incrível! Uhum. O detalhe é que os processos, quando nós distribuímos, eles são alocados por sorteio, entendeu? Então, se existe ou não algum misticismo aí, eu desconheço. Mas, para mim, durante determinado tempo, quando eu passei a pensar nessa questão relacionada, eu digo, meu Deus do céu, eu aqui novamente, agora trabalhando com outra demanda, não foi fácil no começo eu me deparar no mesmo corredor, no mesmo balcão do fórum, onde um dia eu havia trabalhado o divórcio dos meus pais, que não foi um divórcio fácil, diga-se de passagem, né? Eu posso lhe dizer que foi a minha retirada de lacre, a cortada da fita, e em seguida eu me deparar com o meu. Então, assim, realmente acredito que esses momentos pelos quais nós passamos na nossa carreira e na nossa vida, eles são necessários. Eu tenho muita gratidão
por tudo que eu passei e por cada dificuldade também, porque eu acredito que é a maneira através da qual nós encaramos essas dificuldades é que a gente forma esse nosso embasamento tão necessário para seguir em frente. Ressignificar é preciso. Verdade. Então, no curso do tempo, houve esse trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública, eu já tive acesso ao outro lado da moeda, né? Quando no começo da carreira eu trabalhei com aquelas pessoas acusadas de crime, do outro lado eu passei a trabalhar com a polícia. Então, eu consegui ter as duas visões, não é verdade? E junto a essas visões, eu também consegui ter as visões das famílias dessas pessoas. Então, eu acredito que até essa minha experiência na seara pública me trouxe experiência para a seara privada. Sim. E aí, muita procura começou por essa área de família, o que me fez me tornar também especialista em direito de família e sucessões. Eu fiz a minha segunda especialização em direito de família e sucessões. Hoje eu sou pretendente ao mestrado em mediação e resolução de conflitos, mas não tenho propriedade para falar ainda a respeito, porque não adentrei ainda, é um projeto agora para 2022, 2023, para esse biênio próximo. E terminado esse período de trabalho junto à administração pública, eu passei a me dedicar exclusivamente ao direito de família e sucessões. Então, hoje, eu sou membro do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Seção Ceará. A nossa chapa do IBDFAM foi eleita agora para a próxima gestão, biênio 2022-2023, onde a gente vai ter uma composição muito bacana, uma composição feminina, onde a minha amiga e colega de faculdade, a Gabriela Lima, ela vai ser a presidente do IBDFAM Ceará, a minha outra amiga, Melissa Ourives, vai ser a vice-presidente, e eu ocupo o cargo de diretora da advocacia familiarista no IBDFAM, que já é um instituto científico que tem um caráter nacional. Paralelamente a isso, eu também, aliás, esqueci de um cargo importantíssimo e que representa muito para mim, também sou diretora da comissão de adoção do IBDFAM Ceará. A gente também desenvolve esse trabalho relacionado à adoção, também uma pauta bastante difícil, considerando o tempo, né, que a adoção aqui no Brasil leva para ser efetivada, é um assunto bastante doloroso, que requer outro encontro, ele é muito profundo, mas, paralelamente a essa atividade, né, eu sou advogada de família, advogo de maneira privada, no meu escritório, e sou colunista do jornal Alerta Geral, do Sistema de Comunicação Ceará Agora. Esse meu trabalho, enquanto colunista, é um trabalho voluntário, é um trabalho onde às terças e quintas eu estou falando sobre direito das famílias, direito das sucessões, violência familiar e violência intrafamiliar, prestando esclarecimentos à sociedade. Por incrível que pareça, Eveline, muitas pessoas ainda não sabem o básico dos seus direitos. Sim, sim. Eu acredito que isso ainda é um grande tabu, ter acesso às informações. Já é complicado você ter acesso às instituições, e a informação ainda não chegando às pessoas, fica mais complicado dela ter acesso aos equipamentos que elas podem recorrer. Então, que bom que você está trazendo todo esse leque de atuações suas, na qual a gente fica, assim, maravilhado, já querendo marcar outro programa para fazer cada programa uma temática para que você pudesse esclarecer. Mas, claro, a gente depende do seu tempo, né? Eu acho que já é uma gentileza hoje, mas mesmo assim, a gente reforça que busquem a Ana, desculpa a intimidade, né? Ana Zélia, busquem ela na rede social, ela está acessível,
Como vocês veem, ela é uma mulher super ocupada, mas ao mesmo tempo uma mulher muito capacitada, uma mulher que eu acho que, como ela mesmo diz, já que ela trabalhou com as duas partes, e você sabe que uma história nunca tem só um lado, ela tem uma outra versão, ela está gabaritada para poder dar esse acesso à informação de ambos os lados. Porque existe também, eu não sei se você passou por isso, mas existe um dito popular em que você não pode confiar tanto no advogado, que o advogado sempre vai dar um jeitinho de poder manobrar aquilo que está acontecendo. E você percebe que não é bem assim, né? Que existem profissionais e existem profissionais, e a gente sempre precisa ter cautela, observar quais são esses profissionais que podem trazer, sim, uma resolução, uma educação, uma orientação, que seja o nível de conflito que você esteja. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui para a nossa comunicação em rede a Ana Zélia, que tem essa amplitude, gente. Olha, desde onde ela veio, né, de trabalhar desde o cárcere, depois de trabalhar com a polícia, e olha, gente, que coisa boa. Se a gente pudesse, assim, fazer aqui um tira dúvidas, eu acho que ia ter milhões de perguntas, Ana Zélia, que você ia passar alguns meses tentando resolver. Mas vamos voltar para a nossa linha cronológica, nessa linha de desempenho sua, e que você não tem planos para agora, você está envolvida também com outros institutos, com um meio particular que a gente pode ter acesso com o tira dúvidas. Eu acho que isso é muito importante, você devolver para a sociedade, para a comunidade, um pouco do seu conhecimento de uma forma voluntária, que eu acho que isso é gentileza, é contribuir para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade que entenda que ela pode ter acesso, sim, às informações, principalmente em veículos de comunicação abertos, que isso é muito interessante. Então, meus parabéns. A gente pode falar só um pouquinho, eu fiquei muito curiosa, a respeito do Instituto, do IBDFAM. Como é que o Instituto funciona? Qual é a missão dele? Bom, a missão do Instituto Brasileiro de Direito de Família é fomentar o direito de forma que ele não fique estagnado, de forma que o direito acompanhe a evolução social. O reconhecimento, por exemplo, das uniões homoafetivas que fazem parte da nossa realidade social foi um fruto do trabalho desenvolvido pelo IBDFAM. O IBDFAM agora também tem um projeto muito bacana chamado Crianças Invisíveis, que trabalha essa parte da adoção. Se você observar esse título, ele é um título muito forte, e de fato, os adotandos, eles são crianças invisíveis, eles precisam ser vistas para ter essa problemática relacionada a esse tempo em que é concluída uma adoção, seja diminuído, que seja dado o fiel cumprimento à legislação, que fala em um tempo bem menor para que seja concretizada o processo de adoção. Então, o IBDFAM é um instituto científico, ele não é um instituto fechado apenas a advogados e áreas afins. Nós somos estudiosos do direito. Então, a nossa missão no IBDFAM é exatamente essa, fazer com que o direito evolua em conformidade com a evolução social. E isso é super importante, porque ninguém trabalha só, né? A gente precisa das outras ciências também, trazendo um complemento ao que você não é tão perceptível a ciência que você pratica. Então, acho muito interessante poder ser esse agregador de outros conhecimentos e trazer para perto quem também pode contribuir para essa ampliação dos atendimentos, o desenvolvimento de novas percepções da comunidade, da sociedade e evoluindo. A gente precisa da contribuição de ambas as partes, né? Mas eu vou precisar chamar agora o intervalinho comercial e já nós retornamos nosso bate-papo com a Ana Zélia Cavalcante, nossa advogada, que vai trazer mais contribuições ainda para que a gente conheça melhor esse âmbito em que ela trabalha. Voltamos já.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Retomando nossa conversa com a advogada hoje, que está nos agraciando com todo o seu saber, a Ana Zélia Cavalcante, uma mulher que tem um percurso valiosíssimo, que eu fiquei super curiosa a respeito de vários assuntos, mas na verdade eu gostaria de fazer uma leve provocação. Ana Zélia, posso fazer essa provocação a você? Por favor, faça. Porque nesse seu percurso profissional, eu sei que você deve ter convivido com histórias difíceis, além dessas em particular com que você salientou, mas também existem as outras que são tocantes no percurso da sua vida. E quais delas você entende assim, como as mais complicadas, que não são só particulares daquela situação, daquele problema, mas que ele é um pouco maior, que nós podemos considerar que seja um nível comunitário ou um nível social. Você tem esses registros para nos falar? Tenho, Eveline. A questão relacionada a alimentos que devem ser prestados a menores, né? Trocando a miúde, não somente alimentos, que no caso é a pensão alimentícia, mas o cumprimento das obrigações parentais, não é? Isso precisa ser bastante trabalhado, independentemente de classe social. Em todas as esferas da nossa sociedade é necessário haver uma conscientização a respeito do papel parental, que pertence a ambos os genitores quando esses estão vivos, não é? O papel parental, ele não se resume apenas ao pagamento de pensão alimentícia, mas o pagamento da pensão alimentícia condizente às necessidades do alimentando, que é aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia, e em conformidade com as reais possibilidades do alimentante, de maneira
proporcional entre entre esses dois parâmetros. É muito importante que seja visto isso com muita seriedade, principalmente pelas partes que devem prestar alimentos. Quem é que deve pagar a pensão alimentícia? É só o homem que paga a pensão alimentícia? Não necessariamente. O genitor que não reside com seus filhos, aqui a gente falando em pensão alimentícia, paga por pais a filhos. Existem vários outros tipos de pensão alimentícia, várias, inclusive a pensão alimentícia indenizatória, por exemplo, quando ela decorre, por exemplo, de um acidente de trânsito, onde uma das partes ficou impossibilitada de trabalhar e a parte que foi causadora do acidente, ela deve ser obrigada a pagar uma pensão. Então, assim, a pensão alimentícia, ela não se resume apenas às causas de família, mas trabalhando dessa forma bem específica, quando a gente fala de responsabilidade parental, quando a gente traz a realidade das nossas crianças e quando a gente se depara com a realidade brasileira, aonde a maioria das famílias é protagonizada por mulheres que criam seus filhos e que contam com a colaboração dos genitores. Está errado. Pai não colabora, pai participa. Então, é muito importante. Inclusive, eu vi uma campanha na OAB de São Paulo, essa campanha é titulada Pai Não é Visita. Por exemplo, nos divórcios tradicionais, a gente via o vínculo familiar entre o casal terminar e, junto a isso, também no bolo, acabava terminando o vínculo parental entre o genitor, que ficava afastado do lar, onde residem seus filhos. Essa realidade ainda existe hoje e é necessário que a gente trabalhe de uma forma muito consciente e eloquente. É necessário o esclarecimento a respeito das obrigações parentais. Ela deve ser cumprida por ambos os genitores, quando ainda vivos, não se resume apenas ao pagamento de pensão alimentícia, mas o pagamento da pensão alimentícia é de extrema importância, pois nós vivemos em um mundo material aonde, para você ter acesso aos meios básicos de sobrevivência, você precisa pagar por isso, né? Então, a pensão alimentícia, ela deve ser paga de forma a suprir as necessidades relacionadas à moradia, à alimentação, lazer, transporte, educação, saúde, vestuário, socialização, acesso à cultura. Então, hoje nós vemos alguns casos de pensões alimentícias que, além de serem apenas pagas mediante acordo verbal entre os genitores, isso é errado, não deve haver pagamento de pensão alimentícia mediante mero acordo verbal, porque geralmente esse pagamento de pensão acaba se transformando numa moeda de troca cumulada com opressão. Sim. Culturalmente falando, aqui eu não tenho me posicionado a favor de homens ou de mulheres. Eu sou uma advogada que trabalho tanto para homens quanto para mulheres. Eu gosto de trabalhar para os dois, mas o esclarecimento a respeito da justiça, ela deve ser pontuada a cada parte que chega no escritório de advocacia, que chega na defensoria pública, quando a parte não tem condição de custear as despesas do advogado, de pagamento de advogado. Então, assim, uma grande chaga social que eu vejo é essa, é a que diz respeito à conscientização dos membros de uma família a respeito dos deveres parentais. Aí aqui eu falei sobre pensão alimentícia, mas os deveres parentais, eles existem apenas em relação aos menores? Não. Ele existe também, por exemplo, em relação aos idosos, que também são vulneráveis. Então, nessa época agora de pandemia, o índice de abandono de pessoas idosas aumentou. Os crimes cometidos, não somente contra mulheres, crianças, mas também contra idosos, aumentou.
essa reclusão das pessoas no ambiente doméstico, que fez com que as pessoas passassem a conviver mais, aumentou muito o afeto em algumas relações, mas também aumentou a violência existente nos lares. Então, é necessário que a gente faça um trabalho esse agora levando para a esfera pública, até relacionado a políticas públicas, é necessário que haja uma educação de base, políticas públicas que levem à educação a respeito de responsabilidade parental às escolas. É necessário que haja um trabalho junto, inclusive, às nossas crianças. Outro dia eu fiz uma live com uma psicopedagoga e foi super interessante o debate que a gente teve. Ela é mãe de 2 garotos, de 2 homens, e aí ela falando, né? Aliás, ela é mãe de 3 homens. E aí a gente conversando a respeito das questões sexistas e etc e tal, como é que ela fazia para educar os filhos. E ela dizia: Ana, eu educo os meus filhos a serem cidadãos. Entendeu? Aqui na minha casa não existe diferença de funções a serem atribuídas a um homem ou a uma mulher. Aqui todos trabalham em torno do que é comum. Então, isso daí já é uma atitude de educação parental, que repercute na responsabilidade parental. Né? É necessário haver uma conscientização social de que, quando um casamento ou uma união estável finda, a família não necessariamente acabou. A família, ela toma outra forma, ela deve ser ressignificada, porque ela não deixa de ser a família daquela criança que foi gerada naquela relação. Exato. Né? Então, isso. Como é bom você trazer esse exemplo como uma problemática que não é necessário você ter uma graduação social ou nível de educação, de formação. Isso é uma conscientização geral. Nós precisamos inserir essa comunicação dentro da nossa cultura, que não é por conta nós não estamos falando de precificação, o preço que você precisa pagar, mas sim dos valores que precisam ser incorporados dentro dessa fala, dentro do que é necessário para o cuidado, a construção familiar, até porque, em teoria, os filhos são o maior bem que aquele casal pode ter. Eles são realmente insubstituíveis. As outras coisas você pode vender, você pode comprar, você pode negociar. Os filhos, isso daí são inegociáveis. E muitas vezes eles se tornam uma moeda de troca, como você falou. E como isso é danoso, e muitas vezes causa mais na frente uma dificuldade nele mesmo construir a sua família, nele mesmo entender qual é a força que tem a família, qual é a significação dessa família, porque ficou, de qualquer forma, uma memória, um rastro, uma coisa difícil atrás que ele não soube entender o que estava. Né? E você falou muito bem, a comunicação dentro da família. Seja a família constituída da forma que for. Precisa haver essa comunicação, esse diálogo, quer seja uma mãe solteira assim, né? Uma mãe que cria os filhos sozinha, ou uma avó que ainda auxilia a filha, que estão todos em casa, ou uma avó que é muito presente, que acabou substituindo o próprio filho. Existem várias significações aí dentro, mas uma coisa é essencial em todos eles. Saber comunicar, saber ter uma verbalização, saber expressar qual é essa responsabilidade, o poder que existe em você se responsabilizar pelo seu filho, pelas necessidades que ele tem. Afinal de contas, eu acredito que ele é o maior bem que pode existir dentro de qualquer uma dessas uniões. Exatamente. E a nossa sociedade, ela conseguirá evoluir em conformidade com a forma como ela for trabalhada hoje. Na verdade, nós já pertencemos a uma geração que, onde nós fomos criados dentro do melhor que os nossos pais poderiam fazer, mas eles também já vieram com as suas limitações. Se você avaliar,
os nossos filhos, eles já são pessoas mais desprovidas, inclusive de preconceitos, de estigmas, não é? Se você observar a nossa geração, a geração que nos é posterior, os nossos filhos, eles já têm uma visão mais expandida de mundo. Então, vamos aproveitar essa expansão de consciência para trabalharmos valores. E aí eu te afirmo, esses valores, eles também devem ser trabalhados a nível profissional. Também deve haver uma conscientização por parte dos operadores do direito de que demandas jurídicas não necessitam ser prioritariamente beligerantes. Uma boa demanda, ela é resolvida com conhecimento jurídico, não necessariamente com beligerância. Por quê? Se você é um profissional preparado e você se depara com assistência jurídica que está na parte adversa, também preparada, vocês vão debater sobre direito e pode sim haver uma composição antes mesmo de determinada demanda ser levada à justiça. Então, eu costumo trabalhar dessa forma, preventivamente, com a advocacia colaborativa, quando existe abertura, quando o meu cliente aceita e quando o advogado da outra parte também se demonstra uma pessoa esclarecida, eu busco trabalhar dessa forma mais amistosa. E que coisa boa a gente conhecer essa atuação, porque não é fácil, você acredita que vai entrar no embate, e quando você chega, você é orientado, e muitas vezes aplacado, uma emoção que já está tão em ebulição dentro de você, é como se você estivesse passando por um momento e a pessoa dizendo, estou segurando na sua mão, vai dar certo. A gente só vai ter que ter um pouquinho de paciência e escutar e irmos juntos. Então, gente, eu vou precisar dar só uma paradinha agora para o nosso comercial. A conversa está muito boa, muito esclarecedora, mas já nós retornamos. Até lá! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente.
Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Retomamos nossa conversa com a Ana Zélia, advogada, ela que está esclarecendo várias dúvidas que eu particularmente tinha e fui provocando um pouquinho ela. E agora, nesse último bloco, eu quero aproveitar o máximo possível que eu puder ter de orientação a respeito de como eu acesso um advogado. Então, eu posso, sim, colocar só um exemplo, Ana Zélia, do que pode chegar para você. Geralmente, a gente tem um senso comum, um pensamento comum. Eu vou procurar um advogado porque eu quero os meus direitos, eu quero brigar pelos meus direitos, e quando a pessoa já chega dizendo, eu quero brigar pelos meus direitos, é porque a briga vem antes do que o direito. Você consegue se deparar, muitas vezes, no seu dia a dia, dentro de todas dessas amplitudes que você trabalha, com essa mesma vontade de brigar pelo direito, de entender que é o advogado que é esse profissional da briga? Você entende também que existe esse papel? Eveline, eu pertenço à geração do Código de Processo Civil de 73. A minha educação acadêmica, ela ainda foi a educação beligerante, mas nós tivemos uma mudança na nossa legislação que nos orienta a buscar o consenso a todo momento. Então, o consenso sempre é bem-vindo. Qual é o meu perfil? Se for necessário a gente ir para a briga, eu vou com tudo. Realmente, não existe alisamento. Não existe. Se for para brigar, vamos brigar. Uhum. Mas, em demandas de família, o que é que acontece? As partes, elas já vêm em luto. Quem casa para separar? Quem namora para acabar? Quem constitui uma união estável para findar? Ninguém, né? Então, as partes já vêm dilaceradas, elas já vêm no estado emocional muito vulnerável, né? E é papel do advogado a orientação. Coincidência ou não, hoje eu necessitei fazer um contrato, e aí, conversando com um colega, eu li o Código de Ética da OAB. E aí eu vi no nosso Código de Ética sobre o papel do advogado em orientar o cliente. Então, o primeiro papel que deve ser cumprido por um profissional do direito, que é buscado para fins de resolver determinado conflito, é a escuta. O advogado deve escutar aquele cliente, deve se inteirar de todas as mazelas, e o bom advogado não é aquele que apenas diz sim. Quando necessário, ele deve dizer não. É papel do advogado também dizer não. Ele precisa dizer o não, ele precisa orientar o cliente dele que não enxerga a luz no final do túnel. Então, o operador do direito, sabendo as normas legais, ele tem como discernir, tem como fazer um mapeamento da situação trazida pelo cliente. Por isso eu costumo dizer que para cada caso, uma solução diferente. Existe o regramento geral, mas existem especialidades em determinados casos que requerem um cuidado todo especial. Então, o mais adequado em demandas de família, sucessões e até em demandas de violência doméstica e intrafamiliar é a escuta ativa. No caso de violência intrafamiliar, vou te dar um exemplo. O que é que a gente pode considerar uma violência intrafamiliar? Alienação parental. É uma violência intrafamiliar
praticado em detrimento do estado emocional daquela criança que sofre alienação parental, em detrimento de um vínculo parentesco que ela tenha, né? O que é alienação parental? É quando existe a busca pela destituição da imagem de um dos genitores pelo genitor alienador, certo? Vamos supor que eu seja procurada por uma pessoa que se diz vítima de alienação parental. Eu vou simplesmente peticionar com base em tudo que aquele cliente me trouxe como verdade? Não. Eu vou buscar ouvir mais um pouco aquele cliente e vou usar da minha sensibilidade, vou usar do meu caminho percorrido para discernir se aquele caso realmente se trata de um caso de alienação parental ou se é um caso de autoalienação parental. Porque também existe isso, aquelas pessoas que acusam o outro de alienação parental, quando, na verdade, os autores da alienação parental são aqueles que se dizem vítima. Então, eu costumo dizer que o direito e a psicologia, elas andam lado a lado. Inclusive, quando eu me deparo com situações mais profundas, eu recorro a profissionais de psicologia, a gente forma um estudo técnico, faz uma análise crítica de cada caso, porque não necessariamente tudo que reluz é ouro, entende? Às vezes o cliente chega com determinada demanda, achando que está pronto para tudo, achando que tem aquele direito, quando na verdade a solução é bem diferente daquela que ele imaginava ter. Então, assim, no primeiro momento pode até ser desagradável ouvir uma verdade, mas é mais honesto que você diga a verdade ao seu cliente, que você o oriente a respeito das verdades, do decurso processual e sobre os caminhos que aquela determinada demanda poderá vir a ter. Então, é muito comum chegar até a mim pessoas com as emoções muito fragilizadas. Então, eu tenho que ter muita amorosidade, muita empatia, uma escuta ativa. Eu já tive consulta que durou quase 4 horas. Ora, várias, extenuante para mim, e ao mesmo tempo preenchedor de conhecimento, de vivência, de empatia, e a partir daquele momento a gente consegue formar uma tese a ser aplicada a cada caso concreto. Então, são inúmeras as situações, o leque existente em direito de família é imenso, principalmente quando você também trabalha essa questão relacionada à violência. A violência doméstica, ela pode parecer objetiva, mas ela não é. Existem alguns crimes, né, que são existentes nos lares, mas que às vezes as vítimas não percebem, às vezes os próprios ofensores não percebem que estão praticando, porque fazem parte do nosso contexto cultural, não é? Nós ainda temos raízes, né, fincadas nessa questão sexista, mas que nós estamos trabalhando para mudar essa conscientização. Acredito sim num futuro de famílias mais felizes, com pessoas mais independentes e com respeito imperando a toda geração. Por exemplo, não é porque uma criança é uma criança que a criança não deva ser ouvida. Muito pelo contrário. Aos primeiros sinais, escute a criança. Sim. E os primeiros sinais, às vezes, não necessariamente, eles se dão através da fala. Às vezes se dão por uma mudança de comportamento, uma infantilização. E a violência, o índice de violência intrafamiliar é altíssimo no interior dos lares. É dentro do ambiente doméstico que acontecem as maiores violências silenciosas. Então, a forma de se trabalhar esse tipo de demanda é mediante a escuta ativa, serenidade e empatia. Eu fico muito feliz, claro que é puxando a brasa para a minha sardinha, de você gostar dessa proposta também de trabalhar junto com a psicologia. Porque nós sabemos que todos nós temos uma construção psíquica, que veio, a base geralmente veio da nossa família. Então, essa base que muitas vezes ela
reverbera em todos os outros âmbitos em que você está, ou na sua relação com amigos, ou na sua relação do trabalho, ou na sua própria relação particular, quer seja casamento, união estável, e todas elas vão reverberando de alguma forma, e às vezes a pessoa tem conflito em todas as áreas, mas o cerne do problema está lá, dentro dessa dificuldade intrínseca que é a família. E às vezes a gente não consegue perceber isso, que ele é tão inconsciente, é tão consentido, muitas vezes é uma lealdade, né? Mas aí eu já estou entrando por lado mais psicológico, né? Mais da subjetividade. Mas trabalhar essa parceria em que você sabe quais são os parâmetros que pode trabalhar no direito, mas que você também pode ter esse suporte de olhar para aquele conflito, para a demanda que chega para você, ouvindo, até porque, gente, ouvir uma problemática durante 4 horas não é fácil. Não é fácil, você se sente esgotada. A pessoa tenta jogar, às vezes, 10, 20, 30 anos de problema todo em cima de você, e não é fácil. Para nenhum profissional, isso é fácil. Então, acredito que também para o advogado, né, para a sua prática, também não deve ter sido fácil. Mas você já tem uma outra visão, que está construindo a sua maturidade, sua forma de entender as relações, entender onde é que você pode atuar, e entender que aquilo é do outro também, não é seu, né? Chegou para você, mas não é seu. Então, eu acho muito bom você trazer essa união. Eu me sinto muito acolhida por esse seu elogio, essa sua parceria, porque, afinal de contas, nós estamos falando sobre demandas muito difíceis, e as familiares, eu acredito, são uma das mais difíceis, porque elas realmente ficam guardadinhas lá no seu inconsciente. Às vezes são segredos de família, que alguns você deve conhecer, né? E são coisas que são muito bem guardadas, gente. Como existe essa lealdade familiar. Que bom que você pode contribuir conosco, e eu só posso pedir ao Papai do Céu que ele possa lhe dar esses desejos do seu coração, mais força, mais garra, inteligência, e muito mais do que você pensa ou imagina. Mas eu também posso agradecer por esse momento, junto com os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, porque você nos trouxe assim, muita luz a respeito do que é o direito, a respeito do que é a profissão, e também dos desafios, que não foram fáceis, e que você está de parabéns, Ana Zélia. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu só agradeço pelo acolhimento e só gratidão. Quando a gente é grato, tudo conspira em nosso favor, né? Verdade, quando você é grato, você exala amorosidade. Então, nesse momento, eu estou tomada de gratidão. Ai, que bom. E essa palavra é tão linda, porque ela não só parece que é uma palavra, ela emana de nós, né? Então, muitas vezes a gente se sente atraída pela pessoa, e a pessoa do mesmo jeito por nós, sem nem nós nunca termos nos conhecido fisicamente, mas que as nossas energias se unem, e que o Papai do Céu também tem um plano para nós, né? Eu acredito nisso. Então, eu só posso agradecer, abençoar a sua vida, Ana Zélia, sua profissão, suas metas e propósitos, e também agradecer a vocês que estavam junto conosco, ouvindo e sendo ainda mais educado, construído, talvez até desperto para algum assunto, e que nós trouxemos um pouquinho mais para cada um de nós. Então, muito obrigada. Nós nos encontramos no próximo programa. Um forte abraço e uma excelente semana para vocês. Obrigada, Ana Zélia. Obrigada, ouvintes.